Ativista da oposição russa, Vladimir Kara-Murza, falei certo este nome, senhores? Vladimir Kara-Murza foi acusado de alta traição. Ele já teve 2 processos criminais abertos e enfrenta 2 décadas atrás das grades pelas acusações de traição. Ele foi detido em abril por divulgar o que as autoridades consideram notícias falsas sobre o exército russo. Professora, a sua opinião sobre essa notícia? A gente não pode tentar entender a Rússia com os nossos olhos, quer dizer, é um outro universo, é uma outra civilização. Quando a Rússia foi uma democracia? Essa é uma pergunta. A Rússia foi uma democracia nos anos 90? Nos anos Yeltsin? Vamos lembrar que o Yeltsin, ele jogou um tanque no parlamento. Se fala que a Rússia foi uma eventual democracia ali porque o Yeltsin era um homem alinhado ao Clinton. Ele era, digamos, um garoto de recados do Clinton, né? A Rússia tem uma visão de democracia diferente da nossa. Quer dizer, o Putin, ele chega ao poder em 2000, ele é reeleito em 2004, fica em 2008, até 2008, e o que ele faz em 2008? Ele vai descansar na Sibéria. Claro que não. Ele vai virar primeiro-ministro do Medvedev. O Medvedev é um títere dele, é uma estafeta lá. Quem manda é o Putin. Tanto que em 2012, quando o Medvedev poderia ser reeleito, que seria natural, o Putin volta. Ele diz, o relógio russo bate assim, ó. Volta em 2012, estende o mandato para 6 anos e com reeleições infinitas. Ou seja, ele é uma espécie de czar do século XXI. E ele vai reconstruir o exército russo. Ele vai reconstruir as forças armadas russas. Por quê? O Putin é um homem da KGB. É um homem que foi treinado pela KGB. Ele representa os interesses profundos da Rússia. Então, quer dizer, esse tipo de notícia nos choca, claro, porque nós temos apreço pela democracia. Mas os russos entendem isso de outra maneira. São outros interesses. Luiz Kawaguchi. Os russos, eles tinham uma espécie de acordo com o seu povo que era... um acordo tácito que se dizia o seguinte: vocês não interfiram na política, vocês não queiram punir os nossos erros, as nossas ações aqui, até a corrupção, que a gente vai dar para vocês privacidade e prosperidade. Esse era o acordo do governo russo com a sua população. O Murza, por exemplo, ele já disse que ele foi envenenado 2 vezes pelo serviço de inteligência russo, aí em 2015 e em 2017. E na prática, isso é o que acontece ali no regime russo. Teve há poucas semanas atrás um cara que estava internado no hospital e morreu, mas não por doença, mas porque ele caiu do último andar do hospital. Então é assim que o governo russo resolve os seus problemas de dissidência. Mas a gente tem um fator novo agora. Há pouco tempo, o presidente Putin decretou uma mobilização parcial, ou seja, quando ele decreta essa mobilização de pessoas comuns, estudantes, trabalhadores, ele diz que são só pessoas que tinham experiência militar, mas talvez ela não seja tão parcial assim, talvez seja uma mobilização muito maior do que a gente está imaginando. E quando isso na prática ele está influindo na vida privada das pessoas, ele está levando a guerra para dentro da vida privada, ele está quebrando aquele acordo que ele tinha para poder governar. Quando ele traz a política de volta para dentro das casas dos russos, e os russos não vão gostar, a gente já viu que pelo menos 100 mil aí saíram fugindo do território russo. Para manter a governabilidade, ele vai ter que aumentar o seu aparato de repressão. Se vocês acham que a Rússia é autoritária hoje, esperem para ver nos próximos meses. Porque o único jeito dele conseguir manter a governabilidade, agora que a política voltou para os lares russos, é por meio da porrada, é por meio da repressão. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse durante uma visita a Kiev que é óbvio que a usina nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia, pertence à Ucrânia. Ele destacou, abre aspas, para nós é óbvio que, como é uma instalação ucraniana, a propriedade é da Energoatom, fecha aspas. Kawaguchi, por que é tão importante um país ter a propriedade de uma usina nuclear?
Isso, na verdade, ele está seguindo, parece que ele está seguindo o manual soviético, os russos estão seguindo o manual da época soviética. Essa usina nuclear de Zaporizhia, ela é responsável por cerca de 20% aí do fornecimento de energia para a Ucrânia. Então vai fazer diferença, vai fazer falta. Mas a gente já viu antes deles confiscarem essa usina, eles confiscaram plantações, eles confiscaram estoques de grãos e levaram para dentro da Rússia para alimentar os russos e também venderam esses grãos aí no mercado internacional. Não tem como, uma série de reportagens aí de órgãos ocidentais monitoraram os trens de grãos sendo levados para portos russos da onde eles eram exportados. Então, ou seja, a Rússia está roubando. E guerra é isso, guerra é espólio, guerra é roubar o seu inimigo. E a Rússia começou roubando os grãos e agora está roubando a usina nuclear. Alguém pode argumentar, mas foi a União Soviética que construiu essa usina. É verdade, mas era um país independente. Só porque foi de um país independente, um dia foram aí da mesma União Soviética, eles podem ir lá e tirar agora o que eles quiserem. É a mesma coisa que se você pensar, por exemplo, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses. Então os ingleses podem ir lá e pegar os bens dos americanos, porque porque se originou lá. É muito difícil. Na verdade, isso aí é roubo. Pedro Costa Júnior. Eu concordo com o Luiz, né? A guerra, ela é tomada de território, é a imposição do mais forte sobre o mais fraco. Isso é a história das guerras, né? O sistema internacional, a guerra, ela é uma constante, ela está em perenidade, né? Essa guerra é uma guerra completamente assimétrica. Você tem, de um lado, a segunda maior força militar do planeta Terra, que é a Rússia, contra uma potência militar muito inferior, que é a Ucrânia, mas que não luta sozinha. Ela está abastecida pelas forças militares e pelas forças, digamos, financeiras atlanticistas, da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. A Europa cada vez menos. Se nós pegarmos o fluxo de dinheiro e o fluxo de armas que a Europa manda para a Ucrânia desde o começo da guerra até mais recentemente, você vai ver que a Europa está cada vez mais abandonando o governo Zelensky e a sua própria sorte, ou ao seu próprio azar. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam despejando armas e continuam despejando dinheiro. Mas não tem nenhum soldado americano, não tem nenhum soldado alemão, não tem nenhum soldado francês morrendo nos frontes de batalha. Quando o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, do governo Biden, visitou a Ucrânia, ele deu essa declaração. Os nossos interesses aqui são lutar até enfraquecer o máximo o governo Putin. O que significa isso? Significa lutar até que o último ucraniano morra. Eles não têm apreço nenhum o que está acontecendo ali na Ucrânia. E o Putin vai fazendo a guerra dele.